A gente teve hoje 4 advogados de defesa falando lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem foram 4 advogados, hoje os outros 4. A sessão que estava prevista inicialmente até o meio-dia, com 3 advogados, como ontem ela acabou um pouquinho mais cedo. Então, hoje, todos os 4 advogados que estavam previstos falaram. E aí, Pedro, o que você destaca pra gente do que foi dito? Entre os defensores, falou, inclusive, o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve muitos ataques a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, muitos ataques à delação de Mauro Cid, mas teve também um ponto curioso que você vai destacar para a gente, da defesa do ex-ministro da Defesa, que é quem acabou falando que houve sim um plano e que o cliente dele estava trabalhando para ir contra esse plano. Conta tudo, Pedro. Boa tarde, bem-vindo. Exatamente. Boa tarde para você, Alan. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Olha, foi um dia muito agitado, muito animado aqui nesse segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também outros 7 réus são acusados de integrarem nesse chamado núcleo crucial. Perdão. A gente começou, tá um dia sequíssimo aqui também, viu, Alan? Diga-se de passagem, o dia tá seco e muito quente aqui em Brasília. Mas, falando aqui sobre o julgamento, o dia começou com um depoimento do advogado Matheus Milanês, ele que defende aí o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI. Foram 117 páginas, né, de slides ali que ele foi mostrando. Então, ponto a ponto, ele foi rebatendo essas acusações contra o seu cliente. E aí, logo na sequência, a gente teve o grande destaque do dia, que foi a participação de Paulo Cunha Bueno e também Celso Vilardi, como você mesmo mencionou, advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem os trechos aqui que a gente separou dessas falas dos advogados, mas é importante ressaltar que foram 2 pontos principais tratados por eles. Primeiro, a fragilidade das provas. Houve muita contestação com relação às provas que foram apresentadas e que incriminam diretamente Jair Bolsonaro. Por quê? A Procuradoria-Geral da República, ela atribui que Bolsonaro seria o principal beneficiado, né, desse suposto plano golpista que seria colocado em prática a partir de 2022, e a partir dessa teoria foi aplicando-se, portanto, ao fato de que Bolsonaro teria um conhecimento a respeito desse plano, que teria levado adiante essa ideia golpista, só não foi adiante, só não executou esse fato porque a gente teve uma desistência do Exército, e isso é o que consta na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Hoje, durante essa parte aí da defesa de Jair Bolsonaro, foi muito criticado a delação de Mauro Cid, porque a delação de Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, é o que de fato incrimina Bolsonaro mais diretamente, é o que tem mais relação com o ex-presidente, porque ele era a pessoa mais próxima de Bolsonaro, que o Bolsonaro precisava, ele se comunicava com o Cid, quem precisava falar com o Bolsonaro falava com o Cid. Então, de fato, essa delação de Mauro Cid complica muito a situação de Jair Bolsonaro. Então, foi muito criticada essa delação de Mauro Cid, foi criticado o fato da delação ter sido mantida, apesar de Mauro Cid ter, na avaliação da defesa, descumprido aí com os termos legais da delação premiada. E aí agora a gente ouve o advogado Celso Vilardi, ponto que ele fala sobre essas provas contra Jair Bolsonaro, de que não há essas provas. Vamos ouvir. Então, se a acusação levou uma minuta, como disse o procurador, que eu vou provar que não é uma minuta, para os comandantes do Exército, e eles não apoiaram, e aí, portanto, não teria tido o golpe, o que estava acontecendo no dia 15 de dezembro? Aonde está o 8 de janeiro? Então, na verdade, nós estamos falando de sucessão. Era um golpe, passou a ser outro e passou a ser outro? Não é isso que está na denúncia. Eu estou demonstrando aqui no que está escrito. Aliás, uma fala do procurador com data vênia, mas absolutamente contraditória, diz o seguinte: o golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge, aspas, atingiu seu auge com a perseguição de pessoas. Bom, mas se ele não se consumou, como é que ele atingiu seu auge? Ele não pode. E aí eu explico muito facilmente. Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com punhal verde e amarelo, com Copa 22, com absolutamente nada com 8 de janeiro. Bom, essas informações então do advogado, um dos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegações lá na primeira turma do STF, mas eu vou voltar a Brasília porque o Pedro Nascimento tem outros trechos para destacar para a gente do que foi dito pelos advogados nessa manhã, né, Pedro?
Exatamente. Então, Alan, o que acontece? A gente teve a primeira parte dessa defesa apresentada pelo Celso Vilardi, a gente teve uma segunda parte, que foi feita pelo advogado Paulo Cunha Bueno, também compõe a banca de defesa aí do ex-presidente. Nessa segunda parte, Paulo Cunha Bueno foi muito direto com relação ao momento que a gente vive, citou essa questão política, todo esse enredo político que envolve esse julgamento. A gente sabe que há uma crítica muito grande que está sendo feita pela direita, por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que esse seria um julgamento político, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo julgado não pela justiça em si, mas sim por um aspecto político que é contrário ao bolsonarismo. E a respeito desse assunto em específico, Paulo Cunha Bueno se manifestou e deu um recado direto aos juízes da primeira turma que estavam aí acompanhando esta fase do julgamento. Vamos acompanhar o que diz Paulo Cunha Bueno. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilardi já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Só uma correção aqui, essa também é a fala de Cunha Bueno, ele que falava sobre essa questão das provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas na realidade o que ele disse foi no finalzinho ali do julgamento, dizendo que a corte ela deve ter um julgamento isento, deve ficar atenta para que esse não seja um julgamento marcado por ser um julgamento político. E mais grave do que mais grave do que uma tentativa de golpe de Estado, mais grave do que tudo que aconteceu aqui, seria um inocente ser preso. Inocente, no caso, seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo seu advogado Paulo Cunha Bueno. Posteriormente, a gente teve também a apresentação de outras defesas. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general do Exército, também foi representado aí por Andreu Fernandes. E, ao final, a gente teve o advogado Juca, José Luiz, ele que é advogado de Walter Braga Neto. Os dois rebateram aí partes das acusações. Só que eu vou trazer aqui em específico, para a gente poder encerrar, essa participação do advogado Andreu Fernandes. Por quê? Ele defendeu Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, e aí durante essa defesa ele citou em alguns momentos, 5 momentos em específico, que Paulo Sérgio Nogueira foi na verdade contrário a essa tentativa de golpe, que teria tentado demover Jair Bolsonaro e todos aqueles que estavam envolvidos ali de seguirem adiante com esse plano. E aí a Carmen Lúcia, ministra aqui do STF, captou isso e foi um pouco sagaz aí no que ela disse. Vamos ouvir o que ela disse, esse questionamento ao final da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira. Porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Pois é, como a gente diz no popular, pegou no pulo aí a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, já que estava tentando demover do quê, Demover de uma tentativa de golpe. Então, de fato, havia uma tentativa, Então, esse é o ponto aí que foi pego pela Carmen Lúcia. Agora o julgamento está suspenso, como você disse, Alan, o julgamento volta agora a partir das 9 da manhã da próxima terça-feira, já com a questão da análise das questões preliminares e também o voto dos ministros, começando sempre, claro, pelo ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Pedro Nascimento. Vou voltar em Brasília. Quem está conectado é o Gabriel Máximo para falar com a gente, porque aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que é um julgamento de cartas marcadas, com um resultado que vai ser efetivado daqui a pouco com a condenação do ex-presidente e outros dos réus, e por isso já atuam também para tentar tirar do papel o projeto da anistia. Como é que está essa história em meio ao julgamento de Bolsonaro, hein, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Alan, e a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Olha, Alan, está a todo vapor, principalmente no Congresso Nacional. Os partidos do chamado Centrão, por exemplo, o PP, União Brasil, Republicanos, tentam movimentar o cenário ali para que haja uma aprovação do texto que concede anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro por esses crimes que ele está sendo acusado aqui no Supremo Tribunal Federal. A movimentação é que haja uma votação após a conclusão do julgamento aqui no Supremo, então em torno de 2 semanas, para que esse texto seja aprovado na Câmara e, claro, tem que combinar também com o outro lado, o Senado, que também precisa dar o aval a esse texto. Quem esteve aqui mais cedo no Supremo acompanhando esse segundo dia de julgamento foi o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, que obviamente criticou essa articulação, disse que ela está sendo liderada pelo governador de São Paulo, que é um potencial candidato ao Palácio do Planalto em 2026, e disse que quem ajudar a promover esse texto, né, essa votação, está atuando por um golpe parlamentar, e também disse que conta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para frear essa movimentação. Vamos ouvir o que ele disse. Partido e deputado que se associar a esse projeto de anistia para livrar a cara do Bolsonaro está patrocinando um golpe parlamentar na democracia e nas instituições. É um violento ataque ao Supremo Tribunal Federal, que realiza um julgamento histórico. Nós vamos à luta política para derrotar esse projeto da anistia. O texto que eles estão discutindo na Câmara é para livrar a cara do Bolsonaro. O fato novo que a gente tem é que Davi Alcolumbre disse que no Senado não vai ser assim. Isso nos ajuda muito nesse processo de resistência. Volto com você, Alan. Obrigado, Gabriel. É um assunto que a gente vai acompanhar, claro, porque paralelo ao julgamento, a anistia vai avançar também lá em Brasília, ou vão tentar com que ela avance, né, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar a Brasília agora para falar com a Edilene Lopes. Edilene, a gente começou a falar sobre o assunto anistia, o clima para isso com o Gabriel Máximo no bloco anterior. Eu sei que você tem outras informações, os bastidores desse projeto que agora se torna mais importante para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro com o julgamento dele em andamento, né? Boa tarde, minha amiga, bem-vinda. Boa tarde, Alan Passos. Boa tarde aos nossos ouvintes aqui no Itatiaia. Agora, pois é, havia uma expectativa antes de que essa proposta pudesse ser colocada em pauta nesta semana e votada antes do 7 de setembro. Foi o que disse ontem o líder da oposição, Luciano Zucco. Hoje a situação mudou de figura. Se houver votação do projeto da anistia, será na semana que vem. Isso porque o assunto será debatido na reunião de líderes que está marcada para a próxima terça. Inclusive, Zucco, que é do Rio Grande do Sul, nem está mais em Brasília. Ele está na base eleitoral dele, cumprindo compromissos com o Estado. Quem está aqui na capital federal é Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, e segundo Lindenberg Farias, conforme disse o nosso amigo Gabriel Máximo, é um dos principais articuladores desse projeto da anistia, que pode sofrer alterações em relação ao que está hoje na Câmara dos Deputados. Outro governador que está vindo aqui para a capital federal é Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Mas segundo a assessoria dele, ele também vem tratar de assuntos estaduais e não vai discutir diretamente o projeto da anistia. Não haveria uma frente de governadores pelo projeto da anistia, pelo menos por enquanto. Fato é que, se houver votação, ela será realizada na semana que vem. Isso está tirando o sossego da base do presidente Lula. Lindenberg Farias disse aqui, eles estão contando os votos, há probabilidade de que a anistia seja aprovada. Se ela for aprovada na Câmara, tem que passar pelo Senado, e a grande esperança da base de Lula é que ela seja barrada por Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, para que não haja uma articulação para a passagem no Senado. Mas, de toda forma, se passar pela Câmara e pelo Senado, a batata quente vai parar nas mãos do presidente Lula, que pode sancionar ou vetar o projeto. A única forma de se aprovar uma anistia sem que o presidente tenha alguma participação nisso é por meio de proposta de emenda à Constituição, ou seja, PEC, porque nesse caso a promulgação, ou seja, o ato de fazer virar lei, é do próprio Congresso Nacional, do presidente Davi Alcolumbre, que também não é afeito à pauta da anistia. Se não for por esses meios, pelo Congresso Nacional, só pelas mãos do presidente da República, em um ato de graça ou indulto, que Lula jamais concederia a Jair Bolsonaro, mas que o futuro presidente, caso não seja ele, como por exemplo o Zema já disse que faria, e até Tarcísio de Freitas também. Então, nesse momento, é articulação, contagem de votos. O governo temendo que a proposta seja aprovada e a oposição contando que tem votos suficientes para passar a anistia, pelo menos na Câmara dos Deputados, a partir da semana que vem. Alan Passos. Obrigado, Edilene. Como esse cenário vai mudando, né? De uma proposta que não tinha clima, depois passa a ter clima, agora já com a contagem de votos aí a oposição
esperando e apostando sim que esse projeto vai avançar pelo menos na primeira casa legislativa, que é a Câmara, como bem detalhou pra gente a Edilene.